Boa noite, gente. Eu me chamo Nelvan Rodrigues de Sena, sou acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Educação do Campo pela Universidade Federal do Piauí. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino animal, a qual nós seres humanos pertencemos a esse reino também. Mas a aula de hoje, ela vai tratar especificamente do filo molusco. Como é uma aula que vai se desenvolver em duas partes, essa parte explanada, onde a gente vai estar falando sobre as características do filo molusco, somente do filo molusco, né? Suas características gerais, as quais é de importância para com esta matéria. E num segundo momento, iremos apresentar um vídeo para um esclarecimento melhor e para a fixação desses conteúdos, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento no que diz respeito ao conhecimento sobre esses animais. Então, para iniciar, a gente vai começar sobre as características gerais, né? São animais de corpo mole, aos quais a gente pode estar aqui exemplificando, como polvo, lula, caracol, lesma, ostras. Existem vários outros, mas esses são os mais comumente conhecidos por nós. Então são animais que facilmente a gente encontra tanto em ambientes marinhos, como também em ambientes de água doce e terrestre. Então são predominantemente marinhos, embora existam espécies de água doce, como falei, e algumas espécies também terrestres, né? Alguns desses deslocam-se livremente, enquanto outros são sésseis. Então são o que se trata as características, e pelo grande número de animais, então são os mais variados possíveis ambientes, por ser muito variado esses ambientes aos quais esses animais vivem. Então também as características também elas são bem grandes. Então trata-se de animais com simetria bilateral, são animais celomados, não segmentados, e são também animais triblásticos. Seu sistema digestório é completo. Quando se trata que diz respeito à sua divisão corporal, a gente tem três partes basicamente bem distintas, que é a cabeça, massa visceral e pé. Na cabeça é uma concentração do sistema neurosensorial. A massa visceral é o conjunto de todos os órgãos internos desses animais. E no pé é massa muscular para fixação ou deslocamento desses animais em seus habitats. Algumas observações elas devem estar sempre presentes devido à grande complexidade e quantidade desses animais. Ou seja, a maioria desses moluscos apresenta uma língua raspadora denominada rádula. Ou seja, a rádula está ausente apenas nos moluscos pertencentes ao grupo dos pelucípodos, sendo por isso considerados animais filtradores. Apresenta uma dobra da epiderme, denominada manto, responsável pela formação da concha. Os moluscos também podem ou não apresentar concha. Por exemplo, o polvo, a lesma, não apresentam concha. Então, embora uma grande parte desses animais apresentem uma concha como forma de proteção, ou para que ajude no deslocamento, mas alguns desses animais também não apresentam essa concha. A gente vai dar por exemplo de animais que apresentam a concha, que a gente conhece muito bem aqui na nossa região, são os caracóis, né? Apresentam uma concha espiralada e formada por uma única peça, denominada válvula. Mas a gente tem outro animal bem parecido e que é muito conhecido pela gente, que é, no caso, as ostras, que são bivalves. Elas apresentam um par de conchas, formada por duas válvulas, né?
e as lulas, que apresentam uma concha interna e pequena, denominada pena ou gládio. Formação da pérola. Às vezes a gente se comenta muito como é que a pérola é formada no corpo desses animais, de alguns desses animais, e não em todos. Então a formação da pérola, também denominada de margarita, ocorre devido à penetração de substâncias, ou seja, de partícula, pode ser areia, pode ser um verme, que penetra entre a concha e o manto de alguns dessas espécies, não de todas, no caso, em algumas espécies de ostras. Em resposta ao corpo estranho, o manto secreta uma série de camadas de nácar ou madrepérola, substância composta de pactatos de carbonato de cálcio na forma de cristais de aragonita, desempenhando um mecanismo de defesa do organismo. Naturalmente, esse processo confere brilho à superfície da concha e, da mesma forma, pérola que não necessita de lapidação ou polimento.